Olá, tudo bom? Vamos para mais um dia de chega de palhaçada em língua portuguesa na rede. Vamos lá então? Existe um tipo de pronome, um grupo de pronomes que são os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que agrupam o esta, o este, o essa, o esse, o aquela, aquele. Esses são os pronomes demonstrativos. O que me interessa hoje em especial é uma variação, vamos chamar assim, de pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles vão além do esta, este, estas, esses, isso. Eles vão além. Esses pronomes, eles podem aparecer sob outras formas. Eles podem aparecer sobre a forma de o, sob a forma de a, sob a forma de semelhante, sob a forma de tal. Essas palavrinhas que eu acabei de destacar aqui no nosso texto, nem tudo o que dizem é verdade. Este o é um pronome demonstrativo. Ele deve ser lido, ele deve ser interpretado assim. Nem tudo aquilo que dizem é verdade. O a, há duas bolsas. Aquela que está no cabideiro pertence ao diretor. Então, este o, este a, que aparecem antes da palavra que, antes da palavra de, que podem ser interpretados como aquele o é masculino, aquele, aquilo e o a é feminino, aquela. O caso é semelhante ao do brasileiro em Miami. O caso é semelhante a aquele do brasileiro em Miami. E a própria palavra semelhante, mas agora a palavra semelhante, sendo anteposta a um substantivo e vai ter valor de aquele, aquela. Nunca ouvi semelhante bobagem, nunca ouvi tal bobagem, nunca ouvi aquela bobagem, nunca ouvi uma bobagem como essa, tá bom? Essa palavra semelhante que antecede a palavra bobagem, que pode ser lido como tal, aquela, essa é um pronome demonstrativo. Ele errou, tal falha, aquela falha, essa falha, eu não cometeria. Então, retomando, as palavras o, a palavra tal que antecede um substantivo, a palavra semelhante que antecede um substantivo, a palavra semelhante pode ser lida como tal, aquela. Essas palavrinhas, elas podem ser chamadas de pronomes demonstrativos. Na leitura que você faz o texto, você tem que fazer essa leitura. Você vai trocar o o por aquele, aquilo e o a por aquela, tá ok? Muito bem. Qual é o problema maior, mais interessante que envolve este pronome além da troca simples? Sim, porque é muito comum as provas pedirem para você trocar o o por aquele, por aquilo. É muito comum as provas pedirem para você trocar o a por aquela. É muito comum. Além dessa troca, além de a prova pedir para você fazer essa troca, ela pode entrar no mérito do acento indicativo de crase. E eu sei que você aprendeu por aí que não ocorre crase antes de palavras masculinas. Eu sei que você aprendeu por aí que não ocorre crase em a no singular antes de palavras no plural. Você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Minha ideia, olha que legal isso daqui. Minha ideia é semelhante a do padre. Lá na sua prova, ou a prova pede para que você coloque o acento indicativo de crase neste a, ou ela pede para que você explique o acento indicativo de crase neste a. O que acontece se for primeiro uma questão de saber se está certo, se está errado o acento indicativo de crase? A coisa mais comum é o candidato olhar para esse tipo de frase e olhar a antes de do, a antes de do não tem crase, não tem crase antes de palavras masculinas. Toma cuidado com isso, porque de verdade esse acento indicativo de a no a, ele não está sendo colocado antes de palavra masculina. Ele é essencialmente feminino, sabe por quê? Porque o acento indicativo de crase ele é provocado pela regência de uma palavra anterior
que vai pedir a preposição a. Quem é semelhante a. Então eu encontrei aqui a preposição a. Este a está vindo antes da preposição de. O de aqui está contraído com o artigo o da palavra padre. Padre é masculino. Então o que acontece? Este a que vem antes de, este a que vem antes do que, vê se ele não pode ter valor de aquela. Olha o que acontece. Minha ideia é semelhante a aquela ideia do padre. Tá vendo só? Este a preposição, ele vai se contrair com o a do pronome aquela, e é por isso que eu tenho que colocar o acento indicativo de crase. Não é bacana isso? Vamos fazer ainda uma coisa que tem gente que fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu aprendi errado. Vamos pegar essa mesma frase. Minha ideia é semelhante. E agora, em vez de aparecer o a no singular, aparece o a no plural. É semelhante, melhor ainda, vou manter o a no singular e vou colocar plural depois. É semelhante a dos monges que habitam, a frase vai embora. Só para piorar a situação, coloquei um a no singular e um dos no plural. E lá vem o acento indicativo de crase. Se você pega, por exemplo, uma prova do tipo da VUNESP, que quer saber se o acento existe ou não, uma prova da Carlos Chagas, se o acento existe ou não, ou se você pega, por exemplo, uma prova do CESP, que quer saber o motivo de ter o acento indicativo de crase aqui, para saber se existe o acento de crase, você precisa saber que existe uma preposição a antes de tudo. Afinal de contas, o acento indicativo de crase é o encontro de duas letras A. E a primeira letra A tem que ser uma preposição. Então, faça a regência. Quem se opõe a. Quem tem acesso a. Procure essa preposição A pela regência. Quem é semelhante a. Apareceu a preposição a. Quem é semelhante a. E é semelhante ao quê? A minha ideia é semelhante à ideia dos monges. Ou seja, novamente aqui eu tenho o pronome demonstrativo a, que tem valor de aquela. Esses dois as, o a da preposição e o a do pronome demonstrativo, eles se encontram, eles se contraem e colocam o acento indicativo de crase. Por isso, mesmo que eu tivesse um as no plural, vamos lá? Vamos construir uma frase no plural, escrevendo um a dos, as que, as dos, não importa. Lá vem. Minhas ideias são semelhantes. Estou repetindo o mesmo tipo de estrutura que é para você entender que fez a regência, solidifica o conhecimento. Não adianta decorar a frase. Minhas ideias são semelhantes às dos jesuítas que vieram ao Brasil, papapá. Então vamos lá. Quem é semelhante a. A palavra semelhantes regendo aqui a preposição a. Apareceu um as no plural. Minhas ideias são semelhantes às ideias. Eu tenho o pronome demonstrativo as, que pode ser traduzido, que pode ser lido como aquelas. Minhas ideias são semelhantes a aquelas ideias dos jesuítas. Coloco o acento indicativo de crase. Então toma cuidado, chamando a atenção para você não cair na palhaçada dessas dicas furadas e rasas que você está acostumado com professores rasos do YouTube. Encontrou a preposição, encontrou o pronome demonstrativo a, as, coloque o acento indicativo de crase, tá bom? Muito obrigado, até a próxima palhaçada.